Hello everyone! How are you today? Vamos iniciar mais uma aula nossa de língua inglesa. Hoje nós vamos ver a segunda parte da revisão dos nossos conteúdos. Nesse momento, nós trabalharemos com o verbo to be e suas formas, lembram delas? Afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos relembrar também os números e, muito importante, hoje nós vamos trabalhar com leitura e interpretação de texto. Vamos iniciar? Se organiza nesse momento, pega o seu notebook, your pen, your pencil and let's start. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com a leitura desse texto e logo após a leitura dele, vocês responderão essas questões. Agora, a teacher vai ler com vocês o texto e vou dar um tempinho depois para que vocês façam os exercícios. Vamos lá? Susan, Alex and Laura. They are talking. Eles estão conversando. Então, vamos ver o que eles estão dizendo nesse primeiro momento. Hi, Alex. How are you? Hello, Susan. I'm fine, thanks. What about you? I'm fine too. Alex, this is Laura. She is my sister. Nice to meet you, Laura. Pleased to meet you too, Alex. Are you a soccer player? Oh, yes, I am. Oh, well, I'm leaving. Bye, Alex. Bye-bye, girls. Entenderam um pouquinho do nosso texto? Vai facilitar agora na hora de vocês fazerem os exercícios. Então, vamos prestar bastante atenção. Essa atividade vai ser um desafio pequenininho para vocês. Como nós vamos fazer? A teacher vai ler as questões e vocês irão encontrar as respostas no texto. Aí vocês podem estar pensando, mas teacher, eu não consegui entender todo o texto que você leu. Don't worry. Lembrem, o importante é nós pegarmos as informações central desse texto para que a gente consiga resolver as questões. Então vamos lá? Estão preparados? Primeira questão. Which are the greetings? Quais foram os cumprimentos que apareceram durante esse texto todo? Number 2. Which are the farewells? Quais foram as despedidas que apareceram nesse texto? Vocês já perceberam que está bem fácil para responder, né? Number 3. Who are talking? Quem está falando? Nós temos 3 people. Quem? Number 4. Who is the sister? Quem é a irmã de quem aqui nesse texto? Procurem palavrinha-chave, sister. E number 5. Who is a soccer player? Quem é esse soccer player? Did you remember this occupation? Lembram dessa profissão? Soccer player, jogador de futebol. Então, nesse momento, a teacher vai deixar 3 minutinhos para vocês relerem o texto com calma e aí copiarem as questões e responderem as perguntinhas aí no caderninho de vocês. Vamos lá?
Vocês conseguiram fazer esse exercício? Eu acho que ele ficou bem fácil, né? Vamos conferir então com a atividade da teacher? Então, primeira questão. Which are the greetings? Quais foram os greetings que apareceram ali no nosso texto? Nós tínhamos hi, hello. Lembram disso? Number 2. Which are the farewells? Teve o bye-bye e teve também só bye. Então, as duas opções apareceram. Number 3. Who are talking? Quem eram as pessoas que estavam conversando? Nós tínhamos 3 pessoas. Susan, Alex and Laura. Então, o Susan, a Alex e a Laura. Who is the sister? Quem era a irmã aqui da historinha? A irmã era a Laura. A Laura era irmã de quem? Da Susan. E por último, who is the soccer player? Quem era o jogador de futebol? Alex era o jogador de futebol. Segundo texto que nós vamos trabalhar hoje. Aqui nós já vamos ter outros tipos de informações. Então, a teacher vai fazer a leitura igualzinho à nossa primeira atividade. Vou fazer a leitura, não vou traduzir o texto para vocês, depois vou fazer a leitura dos exercícios, vocês terão aquele tempinho para copiar e responder e depois nós vamos conferir todos juntos. Muito importante pegar sempre as palavrinhas-chave que vocês encontram no texto junto com aquelas palavrinhas-chave que vocês precisam encontrar lá no exercício de vocês. Let's start. My friend. Remember, a teacher lá na primeira aula falou sobre a my friend. Lembram disso? Apareceu até o nome da friend da teacher, né? Da my best friend forever. My name is Andrew. I have a friend. My friend is a boy. His name is Robert. He is 11 years old. He lives in Gozo. Robert likes to play football. He is a good footballer. He is good at English. It is his best subject. We like to play together. Viram que agora apareceram novas palavrinhas. Tem um vocabulário novo aqui. Não precisa se preocupar em relação a esse vocabulário, porque nós vamos conseguir compreender o texto no momento que nós estivermos fazendo os exercícios. Então, vamos à primeira questão. Esse exercício ele está um pouquinho mais fácil, porque a teacher coloca a pergunta e já coloca a opçãozinha para vocês de resposta. Então, vamos lá. Is Andrew's friend a boy or a girl? O amigo do Andrew é um menino ou é uma menina? Then you have to put the right. Então, você vai ter que colocar a resposta correta ali. He is a boy or she is a girl. Number 2. How old is Andrew's friend? Quantos anos tem o amigo do Andrew? He is 10 or he is 11. Number 3. What is Andrew's friend's name? Qual é o nome do amigo do Andrew? John or Robert? And number 4. Where does Andrew's friend live? Onde o amigo do Andrew mora? Em Rabat or Gozo? Então, a teacher vai deixar uns minutinhos para vocês copiarem as questões e colocarem a opção correta e nós já vamos voltar a conferir juntos.
Vamos conferir os nossos exercícios agora? Vamos ver se vocês acertaram? Então, observe. Primeira questão. O Andrew's friend is a boy. É um menino que é o amigo do Andrew. How old is Andrew's friend? He is 11. What is Andrew's friend's name? Robert is his name. E where does Andrew's friend live? He lives in Gozo. Conseguiram acertar a atividade? Vejam, pessoal, não esqueçam que vocês também terão atividades a mais para serem feitas lá no Google Classroom. Lembram disso? Quando a aula finalizar, depois vocês entrarão lá no Google Classroom e vocês terão outras atividades a mais. Vamos continuar a nossa aula? Próxima atividade. Também vamos focar no exercício. Agora o texto ele é um pouquinho diferente. Vocês vão encontrar informações de pessoas. As informações são referentes ao nome e à idade de cada um deles. Então observem, nós temos aqui 6 pessoas, cada uma delas tem o seu nome e a sua idade. Mas aqui do ladinho, a teacher colocou umas perguntinhas para vocês. Às vezes, as perguntas serão referentes a uma única pessoa e às vezes as perguntas poderão ser referentes a mais de uma pessoa. Isso é importante nós prestarmos atenção porque nós vamos levar em consideração qual é o verbo que nós vamos utilizar. Se tiver no singular, nós utilizaremos o verbo is. Se estiver no plural, nós utilizaremos o verbo are. Porém, se a pergunta for feita referente a você, aluno que está assistindo a aula agora, nós vamos utilizar também o verbo no singular, mas o verbo aí vai ser o am. Lembraram disso? Então vamos aos exercícios ali. How old is Marge? Qual é a idade da Marge? Nós vamos precisar encontrar a Marge entre todas essas pessoinhas e aí ver qual é a idade dela. Já vou facilitar para vocês. Olha, a Marge está aqui e a idade da Marge está aqui ao lado. Então, nós vamos ter que escrever. Marge está com 12 anos. Lembram como a gente faz essa frasezinha? Nós tínhamos visto isso já na aulinha anterior. Segunda questão. How old are Kate and Marge? Agora a teacher está fazendo uma pergunta sobre 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, agora eu preciso saber da Kate e vou precisar saber da Marge. Observem que o verbo mudou para o verbo are. Number 3. How old is Lynn? Only one person. Uma pessoa só. Então, o verbo fez essa mudança. Number 4. How old are Tim and Sam? 2 people. Verbo are. Então, Tim and Sam. Nós vamos ter que ver a idade dos dois. And the last one is and you. How old are you? E você? Quantos anos você tem? Você que está assistindo a aula agora. Qual é a sua idade? Vamos aos exercícios? Então, um tempinho para vocês responderem. Copiar as questõezinhas e respondê-las aí no caderninho de vocês.
E aí, pessoal, como foi responder essas questões? Eu tenho um segredo para contar para vocês agora, mas eu não quero que vocês fiquem chateados, tá? A teacher, nesse momento, escreveu a idade de cada uma das crianças. Mas se você colocou o númerozinho, como estava escrito aqui, don't worry, não se preocupe, a sua atividade está correta também. Vamos conferir? How old is Marge? Então, nós já havíamos visto que a Marge tem 12. A resposta seria ou Marge or she is 12 years old. Ok? Number 2. How old are Kate, where is Kate, and Marge? Observem, Kate e Marge, a mesma idade. Então, vai ser bem tranquilo para nós respondermos. Ou eu coloco Kate and Marge are, ou eu substituo pelo pronome they. They are 12 years old. Conseguiram entender essa partezinha? Vocês têm essas duas opções para fazer. Ou vocês deixam o nome das meninas, ou vocês substituem eles pelos pronomes do verbo to be. As duas formas estão corretíssimas. Number 3. How old is Lynn? Lynn is 18. She is 18 years old or Liz is 18 years old. As duas formas estão corretas. Number 4. How old are Tim and Sam? Tim and Sam. 19. Os dois têm 19 anos. Então, nós poderíamos começar por Tim and Sam are 19 years old or they are 19 years old. Now, the number 5, it's about you. How old are you? Quantos anos você tem? E a sua resposta seria I am, ou eu estou, a idade de vocês, que a teacher colocou aqui as interrogations mark, years old. Então, ali vocês vão colocar a idade de vocês para responder essa atividade. A teacher até poderia dizer a idade da teacher, mas vocês lembram que eu já falei lá na primeira aula? Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu vou dizer e vocês vão escrever aí qual é a idade da teacher. I am 43 years old. E aí? Lembram quanto é o 43? Muito bem, quem não lembrou, corre lá nas primeiras aulas, a teacher já havia dito isso. E na aula anterior a gente tinha visto os números, lembram? Então corre lá e pesquisa a idade da teacher. Vamos continuar? Próximo exercício. Completar agora apenas com o verbo am, is, are. Nós temos 6 frasezinhas. Essas frasezinhas estão com o espaço certinho aonde vocês vão colocar a opção. Lembrem, lá na primeira aulinha que nós já fizemos, nós já tivemos exercícios nesse formato. No Google Classroom, vocês também já tiveram exercícios nesse formato aqui. Então, prestem bastante atenção na hora de responder. Lembrando, quando eu estiver falando de uma única pessoa, eu vou usar os verbos no singular, que pode ser am, se eu estiver me referindo à primeira pessoa, ou is. E se eu estiver falando de mais de uma pessoa ou mais de uma coisa, nós vamos utilizar o verbo are, porque aí já é o plural. A teacher vai deixar aqui do ladinho para vocês uma revisão bem rapidinho do nosso verbo to be. Então, olha lá. I am, you are. Para os pronomes he, she, it, nós usamos o verbo is. E para os pronomes we, you e they, nós usamos o verbo are. Então, vai ficar bem fácil para fazer esse exercício, não vai?
Nesse momento, então, é importante que vocês copiem as 6 questõezinhas e respondam ali, lógico que de forma correta, mas nós vamos conferir juntos. Então, mais um tempinho para vocês fazerem esse exercício. E aí, conseguiram responder esse exercício? Eu acho que ele foi bem tranquilo, né? Até porque a teacher havia deixado a colinha ali ao ladinho para vocês. Vamos conferir todos juntos, então? Number 1. Mark, a student. Mark, only one. Ele, is. Susan, an American student. Susan, ela, pronome she, verbo is. My pet dog, dark brown. Estamos falando de um animalzinho de estimação. Pronome referente seria it. Então, o verbo is. My friend and I. Meu amigo e eu. Tall and thin. Alto e magro. Se estamos falando de mais de uma pessoa, utilizaremos o verbo are. Number 5. Those monkeys. Aqueles macacos. Olha lá, pluralzinho da palavra. O verbo vai ser are. Those monkeys are on the trees. Aqueles macacos estão em cima da árvore. This bike, bike, a bicicleta, singular, pronome it, verbo de referência is. This bike is pink. Essa bicicleta é rosa. Eu acho que foi bem tranquilo para fazer esse exercício, né? Vamos dar sequência, então,
com os exercícios também do verbo to be. Próximo exercício. Agora, nós vamos colocar a forma negativa do verbo. Então, vai continuar a mesma estrutura, observando o pronome ou nome, se ele está no singular, qual é o verbo que eu tenho de referência, porém, nesse momento, nós vamos colocar a forma negativa junto ao nosso verbo. Qual seria essa forma negativa? Nós temos duas possibilidades de escrevê-la, lembram disso? A teacher vai colocar aqui no quadro para vocês. Nós temos lá o pronome mais o verbo mais a negativa desse meu verbo. Porém, eu posso deixar a escrita desta forma ou eu posso fazer a forma contraída. Lembram que nós juntamos o verbo is com a negativa e transformamos numa outra palavrinha com o mesmo sentido. Então, a frase ficaria he isn't. Lembram que a gente falou sobre essa vírgulazinha aqui, que ela tem um nomezinho diferente quando ela vai lá em cima, que nós chamamos ele de apóstrofo? Então, nós vamos utilizar esta forma aqui. Lembrando, qual é o único pronome que eu não posso fazer assim? É a primeira pessoa do singular. O pronome I, que tem o verbo am, eu não consigo fazer a junção com a forma negativa. Então, eu vou deixar ele como I am not. Então, essa é a nossa única exceção. Bem importante sempre lembrarmos disso. Vamos ver o exercício, então? Mais uma vez aqui do ladinho, a teacher deixou a colinha para vocês. Então, ficou I am not, you aren't, he, she ou it isn't, we, you ou they aren't. E o exercício vai seguir o mesmo formato. Vocês vão ver os pronomes que nós temos aqui, se eles estão no singular, se eles estão no plural. Qual é o verbo que eu vou utilizar? Não esquecer da negativa do meu verbo. E aí nós temos o complemento da frase. Mas vocês conseguiram perceber já lá no primeiro exercício que a teacher não fez a leitura para vocês, não fez a tradução do exercício e vocês conseguiram resolver. Lembram quando a gente falou que o inglês, se nós seguirmos a regra, vai ficar muito fácil de a gente aprender? Aqui é mais uma situação dessas. Nós vamos seguir a regra. Nesse momento, forma negativa, colocando aqui no nosso exercício. Então, vamos lá? Copiando as 6 questõezinhas no caderno e colocando, não esqueçam, a forma negativa nesse momento. E já já nós conferimos juntos o exercício.
Eu acho que esse exercício já foi bem mais fácil de fazer do que o anterior, né? Vocês já tinham pegado um macetezinho de como vocês fizeram o exercício anterior e agora vocês só acrescentaram a forma negativa. Vamos conferi-lo? Então, olha lá. Carl, my friend. Mas eu tenho que dizer que ele não é o meu amigo. Carl isn't my friend. Uma única pessoa. Carl pode ser she or he, porque a gente não sabe da variante dos nomes. Então, mesmo que seja menino ou menina, nós usaríamos o verbo is e a sua forma negativa. Marge isn't fat. Marge não é gordinha. My ball isn't pink. A minha bola não é rosa. My grandparents, olha lá a informaçãozinha, aren't very old. Os meus avós não são muito velhos, muito idosos. 5. These pencils, olha lá o Szinho, aren't new. And number 6, I am not a king. Eu não sou um rei. Eu acho que essa atividade ela ficou bem mais simples de fazermos, né? Vamos para a próxima atividade? Se preparem lá. Agora, esse exercício, a teacher já fez as perguntas para vocês. Vocês não vão precisar fazer a pergunta, mas vocês vão precisar respondê-las. E como eu vou responder essa atividade? Eu vou ter a ajuda aqui das imagens para eu dizer se é sim ou não, ok? Como que vai acontecer? A primeira está pronta ali para vocês entenderem o exercício. Is it a sunny day? Número 1, imagem 1. A pergunta é um dia ensolarado? Olha lá a resposta. Tá ensolarado? Esse solzinho aqui é um sol para dizer que o dia tá lindo? Se sim, nós vamos responder yes, it is. Lembram lá daquela primeira aulinha que a teacher disse que também existe uma regrinha para a gente fazer esse tipo de resposta? Qual é ela? Eu observo o meu verbo e o meu pronome lá do comecinho da minha frase e coloco eles na resposta. Lembrando sempre de inverter a posição deles, porque quando eu faço a pergunta, o meu verbo vem antes do meu pronome. E quando eu vou responder, eu tenho que voltar tudo para o lugar correto, que seria pronome primeiro e verbo depois. Então, a nossa resposta ficou yes, it is. Vamos para a pergunta number 2. Is the bag heavy? A mochila está pesada? Observem ali a imagem. Será que essa mochila está pesada? Number 3. Are the trees short? Observem as árvores aqui. As árvores são pequenas? Number 4. Is the car purple? O carro, olha aqui a imagem 4. O carro é roxo? Questão number 5. Are they at a restaurant? Olha aqui o númerozinho. Eles estão em um restaurante? Yes or no? Number 6. Are the glasses empty? Olha o number 6. Os copos estão vazios? Number 7. Is the coffee hot? O café está quente? Observe a imagem aqui do número 7. Estão conseguindo ver a fumacinha aqui do café? And number 8. Is the snake long? Olha lá a snake. A cobra, ela é longa. E aí? Observem então agora todas as imagens e vocês vão responder com yes or no.
um minutinho aí para vocês conseguirem fazer esse exercício. Vamos lá? E aí, vamos conferir o exercício? Eu acho que ele ficou bem fácil, né? A teacher até acredita que enquanto eu estava explicando para vocês, tinha gente aí que já estava respondendo. Então, vamos conferir. Number 2. Is the bag heavy? A mochila estava pesada? Resposta: yes, it is. Olhem lá, observando a própria pergunta, eu utilizo para fazer a resposta. Poderia ser uma outra opção. Yes, the bag is. Number 3. Are the trees short? As árvores são pequenas? A gente observou que não. Então, no, they aren't, or no, the trees aren't. Number 4. Is the car purple? Já vimos que não, que o carro é orange. Então, resposta: no, it isn't, or no, the car isn't. Number 5. Are they at a restaurant? Yes, they are. Eles estão no restaurante. 6. Are the glasses empty? Os copos estão vazios? No, they aren't. Or the glasses aren't. Os copos não estão. Number 7. Is the coffee hot? A gente observou aqui pelo desenho que a resposta é yes, it is. Is the snake long? Number 8. E a nossa cobrinha? Ela é comprida? Ela é longa? Yes, it is. Or yes, the snake
is. Agora nós vamos para o nosso último exercício do dia, onde vocês só irão escrever aí no caderno de vocês qual é o número que a teacher está dizendo. Vão escrever um númerozinho aí mesmo, não precisa se preocupar em escrever a fala da teacher. É só para a gente fazer uma atividade bem rapidinha para ver se nós estamos memorizando ainda os nossos números. Primeira opção, 47. Qual é o número 47? Segundo, 85. Qual é o número 85? Confira lá. 3, 73. 73. Qual é esse número? 102. Remember? 100 é a centena. E aí a gente acrescenta mais a outra quantidadezinha de números. 102 vai ser 102. 69. 69. Que número é esse? 69. 28. 28. Qual é o número? 96. 96. 31. 31. 55. 55. 106. 106. Eu acho que foi bem tranquilo fazermos esse exercício, não foi, pessoal? Bom, não esqueçam que vocês precisam entrar lá na plataforma do Google Classroom para vocês fazerem o quiz, para vocês fazerem as outras atividades que tem lá solicitado para vocês. Aproveitem bem, estudem bastante e see you next class.